E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Andarilho Design. Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente. Hoje eu vou falar de um filme para a gente estudar o design juntos, analisando um filme. Essa ideia surgiu ali na aba comunidade, eu postei ali o que o pessoal estava querendo ver mais, esse vídeo de carreira, vídeo usando filmes aí como base para a gente analisar, e esse tema aí foi um dos mais votados. Então fica de olho aí na aba comunidade que eu vou começar também a fazer mais perguntas desse tipo, fechou? Hoje eu vou falar então de um filme que está aí no Netflix, se vocês quiserem assistir para entender melhor aqui o que eu vou falar. É o filme Dois Papas, tá lá, é do Fernando Meirelles, diretor brasileiro, filme bem bacana. Escolhi esse porque é um filme que eu vi recentemente, ele tem uma linguagem visual muito interessante. Não são todos os filmes que permitem essa análise. São normalmente filmes bons, que têm essa preocupação do design, né? Do design de produção, direção de arte, enfim. Então eu vou falar desse filme. Se você não quer nenhum tipo de spoiler, enfim, não quer ter nenhuma surpresa aí revelada do filme, eu não vou falar muito, mas pode ser que eu fale. E quiser assistir primeiro, assiste lá, depois você vem pra cá e acompanha junto aqui esse vídeo. Ou se você não tiver problema, você assiste e depois tenta ver o filme para pegar aqui e ver se você pega alguns dos conceitos que eu vou falar. Fechou? Então vamos lá para a tela ali do computador, porque eu vou mostrar algumas cenas e falar desse filme. O Dois Papas é o que? É uma história. Vamos entender primeiro o conceito para aí depois a gente fazer uma análise aqui rápida da direção de arte e do design dele. Primeiro que assim, só para a gente esclarecer, no cinema é usado esse termo design de produção. Antigamente eles usavam direção de arte, hoje em dia virou design de produção. Que é essa área do cinema? É a área que cuida de tudo que é visual ali, tudo que vai ajudar a contar a história ali, né, usando os elementos visuais que estão em cenas, ou seja, as cores, paleta de cores que vão ser usadas nas cenas, ou no filme todo, ou em determinados momentos, cenários, detalhes de roupa, esse tipo de coisa, cores, enfim, é um pouco disso tudo que a gente vai falar aqui. Os Dois Papas, o filme fala aí da história de quando aquele momento ali da Igreja Católica em que o Papa Bento renunciou e no seu lugar assumiu o Papa Francisco. Então é um filme que vai falar de dois papas, obviamente, mas de dois papas com ideias muito diferentes, posicionamentos diferentes. Cada um deles tem uma visão de mundo, uma forma de enxergar a vida, a igreja, enfim. E o filme, o interessante dele é justamente esse contraste de ideias. Então, a palavra-chave que a gente vai falar aqui nesse filme é contraste e equilíbrio, né? Muitas vezes a gente vai encontrar isso, porque a gente está analisando o tempo todo personagens com pontos de vista diferentes, debatendo. O filme é um grande diálogo, né, basicamente, entre os dois papas, e eles expondo aí a forma como eles veem o mundo, veem a igreja, veem a posição da igreja diante de algumas coisas, como a opinião deles são totalmente diferentes. Então o contraste é fundamental para traduzir isso aí visualmente. Você pode ver que nessa cena, por exemplo, o Papa Francisco está de preto, o Papa Bento está de branco. Então aí você já tem muito claro essa ideia de contraste da forma mais, digamos, básica possível, né? É o preto e o branco. São os opostos aí conversando. E que a gente fala muito em equilíbrio, porque no fim das contas eles acabam, né, chegando aí num consenso, acabam entrando num acordo, um acaba entendendo um pouco mais da opinião do outro. Então a gente vai ver muito também essa brincadeira com o equilíbrio em cena. Nessa mesma cena você vê tudo de frente, super geométrica e com equilíbrio muito bonito. O contraste entre os
os papas, né, os personagens, e equilíbrio na cena de modo geral, né? Tudo muito reto, harmonioso. Como eles dialogam, né? Como eles estão sempre debatendo, botando a opinião deles aí em forma de diálogo, a gente sempre vai ver eles conversando em posições opostas na tela, né? Normalmente. Essa aqui acontece, esse tipo de enquadramento, mas a gente vai ver muito isso aqui também porque está colocando um personagem em cada ponta do frame, né? Da tela, para evidenciar ainda mais essa polaridade aí de opiniões. Em muitos casos também eles estão em posições diferentes. Ou um está sentado, o outro está em pé, ou um está... aqui nessa o Bento aqui está sentado, o Francisco está em pé. Nessa um está um pouco mais curvado, o outro está um pouco mais ereto ali. Então são formas também de evidenciar o contraste no personagem em si. Um é muito intelectual, erudito, o outro é mais do povo, é mais humilde, um é mais requintado, deixa entender ali que gosta de coisas mais sofisticadas, o outro gosta de coisas mais populares, mais humildes, o primeiro gosta de comer sozinho, é solitário, o outro já é mais comunicativo, gosta de agregar, enfim, essa questão aí do contraste fica sempre em evidência. Aqui, como eu falei, essa cena também, um tá em pé, o outro tá sentado, mudança de posições, né, entre eles. Esse frame é muito bonito, porque você vê que eles estão aqui de um lado da tela, no outro tem essa janela aberta, entrando essa luz, é num momento aí de meio que uma redenção do padre, do Papa Bento, né, que ele tá, quando ele desiste aí de vez e de assumir, de continuar na igreja e pede que o Papa Francisco perdoe ele aí pelos erros, pelos pecados, enfim. Você tem essa cena que eles estão mais em sombra e aqui no meio você tem uma luz grande vindo. Isso aí está alinhado também com a questão da espiritualidade, da presença de Deus na vida deles, que é outra coisa que eles comentam, né, bastante no filme. Quando a gente fala em equilíbrio, a gente também vai ver muitas cenas alinhadas, assim, geometricamente pensadas. São cenas muito bonitas. O Fernando Meirelles é um diretor muito bom, é um cara excepcional. Se você não viu filmes dele, pode ir atrás que você não vai se arrepender, mas tem que ver obrigatoriamente, pelo menos o Cidade de Deus, que é um dos filmes aí mais importantes do Brasil. Então você vê que ele pensa em colocar, né, enquadramentos que vão alinhados com essa questão do equilíbrio, como mostrar como eles são pequenos, né, aquela questão da religião. Esse é um tipo de visão aqui, com uma visão como se fosse de Deus, né? Deus olhando eles lá de cima, eles pequenininhos, vendo um alinhamento aí das salas, do jardim. Ó, como eles são basicamente soldadinhos ali, né? São todos ao mesmo tempo, com a mesma roupa. E isso é muito bacana também. Aqui nessa cena é bem bonito também de ver a produção, né, de arte aí. Como as cores se complementam, né? Uma cena linda, branco e vermelho, basicamente. Tudo branco e vermelho, como as pastas estão aqui alinhadinhas, como os livros impecavelmente alinhados, as roupas dos pais, mostra assim como a igreja tem poder, como ela tem sofisticação, como ela tem ordem, como ela tem critério. Tudo isso por uma cena você consegue visualizar. Essa cena que eu coloquei porque ela é muito bonita também,
vai bem nessa questão aí da fé, do dilema moral ali do Papa Francisco, que ele não quer aceitar o papel dele. Então é uma posição clássica de que muitos filmes usam, essa posição de oração, né? A luz está lá na frente, simbolizando ali Deus, a divindade, a fé. Ele no escuro, mostrando a dúvida, a insegurança, até um pouco da tristeza dele por tudo que ele carrega e que no filme ele vai contando. E aqui é a mesma coisa, né? Ele entrando ali numa parte mais bonita, iluminada, mostra essa coisa dele entrando no desconhecido, assumindo aquele papel, aquela dúvida, né? Será que eu assumo esse papel? Ele não queria, ele não se via como alguém digno de aceitar, então ele está numa área do cenário aqui mais escura, totalmente nas sombras. Ali na frente é onde está a cor, a igreja em si, né? Tudo que ele vai assumir, e ele encurvado, inseguro, será que eu vou? Isso tudo é pensado, tá? Isso, nada disso é por acaso, tudo no cinema é pensado e é como deve ser no design também. Tudo que você colocar para ser visto é porque tem um motivo. A gente vê muita cena dele através de um vidro, né? Aqui no vidro do carro, a gente vê em alguns outros momentos esse mesmo enquadramento de baixo para cima, que é um enquadramento um pouco incômodo, né? Você acaba entrando um pouco na pele dele, naquela situação desconfortável que ele tá. Essa aqui, mais ainda pela grandiosidade do que tem aqui, né? Ele está analisando a beleza daquela sala e pela própria expressão dele você percebe que ele está inseguro, tá perdido, não sabe se ele devia estar ali ou não, se ele tem que assumir isso ou não. Então é um plano que pega de baixo para cima para mostrar como ele está descolado aqui, como aquilo é grande e maior do que ele gostaria, né? E aqui uma outra cena para a gente analisar os detalhes de roupa, né? De você pegar aqui as roupas, cordão, o ouro, tudo isso pensado da maneira correta para fazer sentido na cena, mostrar como a igreja tem essa beleza, esse poder, essa organização, né? Tudo isso fica a cargo dos diretores de arte, né? Da equipe de arte, de recriar da forma mais fiel possível, mais bonita, assim, mais adequada, não bonita, né? Porque talvez não seja pro filme não faça sentido ser bonito. Às vezes precisa que seja algo feio, então eles vão atrás de algo feio, mas nessa cena é tudo impecável, né? A roupa dos caras tão passadinhas, tão bonitas, parece que acabou de tirar da gaveta. Então mostra como a igreja tem poder ali, e isso é muito questionado também durante o filme. Então é isso aí, isso é uma análise rápida que a gente faz aqui do Dois Papas, como o design, né, e a direção de arte são importantes no filme e como eles ajudam a contar essa história. Espero que você tenha gostado, esse tipo de vídeo é novo aqui no canal, eu não tinha feito ainda, e se você gostou, deixe o seu joinha e compartilha. Valeu, até o próximo!